Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Amém? Todos encontraram? Amém. Quem encontrou, faça assim com a Bíblia, dizendo: encontrei, pastor. Amém. Parabéns aos espadachins de Jeová, de Yahvé, né? Que são habilidosos em encontrar o texto da palavra. Vamos ler a palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer em formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Queridos, nós estamos diante de um texto altamente profético, uma profecia do profeta Isaías. Isaías é considerado o profeta messiânico, é considerado o evangelista do Antigo Testamento. E esse capítulo 53 é conhecido teologicamente como o Cântico do Servo Sofredor. Isaías fez 5 cânticos relacionados ao Messias que haveria de vir, chamado Cântico do Servo Sofredor. Isaías 42 é o primeiro cântico do servo sofredor, depois nós temos Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52, e quando chegamos no Isaías 53, então nós estamos no 5º cântico do servo sofredor. Quem foi Isaías, pastor? Isaías foi um profeta da nobreza. Ele era da linhagem real. Segundo estudiosos, Isaías era primo do rei Uzias. Isaías profetiza em um momento de caos espiritual na nação de Israel. Na verdade, o reino do norte, cuja capital era Samaria, já tinha sido levado cativo para a Síria em 722 a.C. Somente Judá, o reino do sul, estava sendo preservado. E Deus levanta esse profeta, Isaías, que a Bíblia diz que ele era filho de Amós. Não Amós, o profeta menor, mas um homem cujo nome era Amós. Isaías profetiza nos dias de Uzias, de Jotão, de Acais e de Ezequias. A história de Ezequias, vocês sabem, é muito conhecida. Inclusive Deus fez um milagre na vida de Shirleno. Cadê Shirleno? Está por aí, Shirleno? Eu acho que não pôde vir hoje. Shirleno teve a cabeça do fêmur necrosada, estava sentenciado ou a ficar paralítico, ou então a usar uma placa de titânio. Nós fomos lá, oramos por ele, eu emprestei o livro A Quarta Dimensão para despertar a fé de Shirleno. E um dia eu estava pregando aqui sobre o profeta Isaías sentenciando a morte de Ezequias, e depois o profeta Isaías declarando a cura. E naquele momento Deus tocou a vida de Shirleno. E eu me lembro que naquele dia eu não sabia quem era que estava com aquela situação, mas o Espírito Santo me falou de um milagre na vida de uma pessoa. Logo depois, Shirleno foi fazer os exames, ele está até hoje completamente curado. E o médico disse: isso aqui é um milagre, porque não há condição desse osso se recuperar tão rapidamente. Então você conhece Isaías exatamente pelo fato da cura do rei Ezequias, como também pelo fato de Israel uma vez ter sido cercado pelos exércitos de Senaqueribe, e Isaías foi o profeta que Deus usou para trazer consolo à nação judaica naquele momento de tamanha crise. Quando chegamos ao capítulo 53, e esses versículos que eu li para vocês, nós chegamos ao ápice da profecia de Isaías sobre o servo sofredor. 700 anos a 800 anos antes de Cristo, Isaías está no seu quarto de oração. Seus olhos espirituais se abrem, até porque no capítulo 1, versículo 1 do livro de Isaías está escrito: visão que teve Isaías, filho de Amós. Então todo o livro de Isaías, seus 66 capítulos, são a visão que Deus deu ao profeta.
Então Isaías tem uma visão. Parece que Deus toma o espírito de Isaías e o transporta para o futuro. 700 a 800 anos depois daquela época que ele estava vivendo. Ele viveu 700 a 800 anos de Cristo. Deus o leva 700 a 800 anos no futuro. E ele começa a ter essa visão do capítulo 53 que nós chamamos de o cântico do servo sofredor. Volta para o tema. E aí, eu queria falar com vocês exatamente sobre o seguinte tema: 3 marcas do servo sofredor. Você pode repetir 3 vezes para você gravar, por favor? Mais forte. Com voz de trovão agora. Então eu quero falar com vocês sobre 3 marcas do servo sofredor. E essas marcas estão no versículo 3. Desprezado, experimentado no sofrimento e homem de dores. Mas antes de falar dessas 3 marcas do servo sofredor, deixa eu falar com você sobre a visão de Isaías. A visão de Isaías. Versículo 1, Isaías começa tendo a sua visão com a seguinte frase: quem deu crédito à nossa pregação? Repita comigo: quem deu crédito à nossa pregação? Mais forte, só vocês agora, por favor. De novo. Quem deu crédito? Então a visão de Isaías, em primeiro lugar, número 1, a visão de Isaías é a visão da depreciação do Messias. A visão de Isaías é a visão de quê, irmãos? Veja aí na tela. Então, ponto 1. Isaías vê a depreciação do Messias. O que é isso? O desprezo que fizeram ao Messias. Isaías, porque você está em estado de choque? O que é que você está vendo, Isaías? O meu espírito foi transportado para a cidade de Nazaré. Eu estou vendo um homem debaixo de um talite. O nome dele é Yeshua, é Jesus. Ele está saindo do deserto e ele está se dirigindo à sinagoga. Ele está abrindo o livro, o meu próprio livro, o livro no capítulo 61. E ele está declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer libertação aos cativos, para trazer restauração de vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Não é porque você está triste, Isaías. Eu estou triste porque esse Messias, que deveria ser recebido por Israel, ele está sendo rejeitado. E aí nós podemos observar Jesus entrando na sinagoga naquele sábado. Aquela manhã de sábado, Jesus está entrando na sinagoga para se cumprir o texto que diz: quem deu crédito à nossa pregação? Jesus está abrindo a Bíblia em Isaías e está pregando. E quando Jesus chega em determinada parte, ele fecha o livro e diz: e hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. Jesus estava dizendo, o texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aquele texto que deveria ser cumprido pelo Messias se cumpriu em mim, porque eu sou o Messias de vocês. Eu sou o Messias de Israel. Irmãos, como é que o povo devia ter reagido? O povo da cidade onde Jesus cresceu, o povo da cidade que conhecia ele, deveria todo mundo bater palmas e dizer: glória a Deus, o Messias chegou, a libertação de Israel chegou também. Mas sabe qual foi a reação do povo? É o quê? O que é que você está dizendo? Você está dizendo que a profecia se cumpriu em você? Você está dizendo que você é o Messias? Nós não aceitamos isso. Você é simplesmente o filho do carpinteiro José. Você é o filho da dona Maria, rapaz. Você cresceu aqui com a gente. Que conversa é essa de que você é o Messias? E o texto diz que eles pegaram Jesus e levaram Jesus para um penhasco, para jogar Jesus de penhasco abaixo e matarem. Mas a Bíblia diz: Jesus saiu do meio deles, sobrenaturalmente, eles não puderam matar a Cristo, assassinar. Mas o que me choca, queridos, é que aqueles que deveriam estar aplaudindo
estavam censurando, depreciando, desprezando. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se você entrou aqui se sentindo rejeitado, depreciado, desprezado, porque assim como eles não creram na pregação de Jesus, Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação, visualizando aquela cena, assim muita gente pode não crer nas suas palavras, não crer na sua pregação. Quando nós começamos a enxergar aqui em Espírito Santo, por um comando de Deus, essa pessoa já partiu para a eternidade, mas nós éramos 7 pessoas, mas eu pregava como se estivesse pregando para a multidão, e no meu local de trabalho eu pregava, e alguém me menosprezando, não dando crédito à pregação da palavra, disse: vai fechar, não tenha débitos, não tem como continuar. Essa pessoa já partiu para a eternidade, mas nós estamos aqui, somos uma das maiores igrejas dessa cidade, e seremos uma igreja num nível de avivamento ainda maior. Ainda que alguns não creiam na nossa pregação, nós continuaremos pregando, porque se não creram até na pregação de Jesus, podem não crer na nossa pregação, mas a nossa pregação não é outra pregação, senão a pregação da palavra de Deus. Nós estamos aqui decretando e declarando as palavras de Deus, os oráculos de Cristo. Amém? Então olhe para o seu irmão e diga para ele: meu irmão, não se preocupe. Olhe para ele, não se preocupe. Se não estão crendo nas tuas palavras, nos teus sonhos, na unção de Deus sobre a tua vida, no teu chamado, no teu ministério, não se preocupa com isso não, irmão, porque até na pregação de Jesus teve gente que não acreditou. Então, em primeiro lugar, Isaías vê a depreciação do Messias. Em segundo lugar, Isaías vê a manifestação do poder de Deus através de Messias. Sim, veja que ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E logo a seguir ele diz: a quem se revelou o braço do Senhor. O que é o braço do Senhor? Braço do Senhor na Bíblia, isso é uma linguagem chamada linguagem antropomórfica. Braço do Senhor quer dizer o poder de Deus, a onipotência de Deus, a capacidade de Deus de realizar milagres. Mas o texto está dizendo a quem se revelou o braço do Senhor. Alguns desprezaram a pregação, depreciaram o Messias, mas outros receberam a revelação do braço, da onipotência, do poder de Deus. Então veja que Isaías vê essa manifestação quando ele diz a quem se manifestou o braço do Senhor. E falando sobre manifestação do braço do Senhor, a gente podia passar a noite aqui falando sobre as manifestações do poder de Deus na vida de Cristo no Novo Testamento. Mas deixa eu falar aqui de 2 casos só. De 2 casos. Jesus está andando, os discípulos estão com ele, e ali está aquele cego de nascença, esmolando, desprezado, e os discípulos, já contaminados com a cultura grega, olham para Jesus e perguntam: Senhor, quem foi que nasceu? Quem foi que pecou? Esse aí ou os pais dele para que nascesse cego? Uma pergunta sem lógica. Como é que ele pecou se ele não tinha nascido? Jesus olhou para o discípulo e disse: rapaz, vocês não estão entendendo não. Nem pecou ele, nem pecou os pais dele. Vocês estão contaminados aí com a filosofia grega, está mexendo com a cabeça de vocês. Não existe essa história de pré-existencialismo não, rapaz. Nem pecou ele e nem pecou seus pais. Então por que ele está assim, Jesus? Para que nele se manifeste as glórias de Deus. Traga ele aqui. E lá vem o cego. O que é que querem fazer comigo? E Jesus faz uma coisa esquisita. Jesus cospe no chão. Eu acho que Pedro ficou olhando assim e disse: Senhor, pelo amor de Deus, o que é que o Senhor vai fazer? E Jesus cospe no chão, amassa o barro com a saliva dele, porque minha não, mas do Messias até o cuspe é ungido. Mexe, faz barro, e o cego está lá. E Jesus faz uma coisa inusitada. Ai, por que o Senhor fez isso comigo? Porque Jesus, sabe o que foi que Paulo disse? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens.
E a sabedoria dos homens é loucura para Deus, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Ninguém não tenta explicar a ação sobrenatural de Deus. Toca nos olhos e diz: ah, que o Senhor fez isso comigo. Vai lá no tanque de Siloé, rapaz, lava-te lá e você vai vivendo. Então, se é para ir vivendo, eu vou obedecer. E lá vai para ali, lá vai lá. Quando chega no tanque de Siloé, ele se lava. Quando ele abre os olhos, eu estou vendo, louvada Yahvé dos exércitos. E a primeira visão que ele tem, uma das primeiras, é que ele vê Jesus. O que é que está acontecendo? A profecia de Isaías está se cumprindo. O braço do Senhor está em manifestação. Aquilo que Isaías viu há 700, 800 anos atrás está acontecendo. Deus está manifestando o seu poder através do Messias. E eu quero profetizar essa noite que talvez muitos não vejam, muitos não enxerguem, muitos não creiam, mas eu quero dizer uma coisa para você: o braço do Senhor está estendido na tua direção essa noite, e há milagre de Deus em tua direção. Isso não é por causa do pastor, tem nada a ver comigo, tem a ver com o braço do Senhor que se manifestou. Em primeiro lugar, na vida do Messias. Eu vou passar, porque senão não vai dar tempo. Tem muita coisa, eu vou estar pulando aqui alguns pontos. Terceiro lugar, Isaías vê o nascimento do Messias. Onde é que está escrito isso, pastor? Veja comigo na sua Bíblia, o versículo 2 do capítulo 53. No versículo 1, Isaías pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Está falando do desprezo que deram à pregação do Messias. A quem foi revelado o braço do Senhor? Está falando da manifestação do poder de Deus através de Messias. Mas no versículo 2, Isaías, em terceiro lugar, vai ver o nascimento do Messias. Isaías vai ver o nascimento do Messias. Veja comigo o versículo 2. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Diga, foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. É melhor deixar só a imagem, viu? O pessoal acompanha na Bíblia, porque fica texto e imagem, pode confundir. Então deixa só a imagem, em nome de Cristo, vai dar tudo certo, está dando e vai continuar dando. Amém? Terceiro lugar, Isaías vê o nascimento do Messias. Ele vê o nascimento do Messias como um broto subindo de uma terra seca, subindo, porque ele está nascendo, ele desce do céu, encarna e ele vai nascendo como uma raiz que vai surgindo. E interessante, queridos, é que essa palavra aqui, renovo, quer dizer criança de peito no original. A palavra renovo nesse texto quer dizer criança de peito. É como se Isaías estivesse dizendo: estou vendo subir uma criança de peito. O que é que você está vendo, Isaías? E aí ele usa outra expressão: vai subindo como raiz de uma terra seca. Ele usa duas expressões: subindo como renovo, como broto que está nascendo, e como raiz de uma terra seca. O que é que Isaías está querendo dizer? Isaías está querendo dizer que o Messias vai cumprir a profecia de que ele é a raiz de Davi. O Messias vai cumprir a profecia, e para cumprir a profecia do próprio Isaías 7,14, que diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, Deus conosco. Isaías está vendo que essa profecia vai se cumprir. Então o que é que você está vendo, Isaías? Eu estou vendo a cidade de Belém, a pequena Belém, sendo iluminada por luzes celestiais, por anjos que estão cantando. E o que é que você está vendo? Eu estou vendo uma pequena criança num açucar, numa manjedoura. Eu estou vendo vários reis entrando nessa cidade de Belém e adorando esse menino. Eu estou vendo o Messias nascer. O nascimento do Messias era a esperança de Israel. Israel estava numa terra seca, árida, sem vida espiritual.
dominada por uma religião morta, debaixo do jugo dos romanos, mas o Messias nasceu para trazer esperança no meio do desespero. Sabe por que você está aqui? Porque o Messias nasceu para trazer salvação. Amém? O que é que Isaías vê mais? Ponto 4. Isaías vê o sofrimento do Messias. Isaías vê o sofrimento do Messias, pastor? Sim. Veja, versículo 2, leia comigo. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, e aí ele vai dizer, não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o agradássemos. O que é que Isaías está dizendo? Está dizendo que o Messias não tinha aparência estereótipa bela, que ele não tinha o nariz afilado, que ele não tinha o cabelo liso, que ele era aparentemente feio? Não, queridos, Isaías está vendo aqui um Cristo flagelado da cabeça aos pés, com mais de 300 cortes no corpo. O rosto inchado porque tinham arrancado as barbas dele. A cabeça 2 vezes maior do que o tamanho normal por causa daquela coroa de espinho. Ele estava vendo a massa sangrenta, um Cristo completamente desfigurado por mim e por você. Então Isaías está vendo aqui, em quarto lugar, o sofrimento do Messias. No versículo 1, Isaías vê a depreciação do Messias quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Isso é uma alusão a Lucas capítulo 4, quando Jesus foi rejeitado pelos seus compatriotas e a sua pregação foi desacreditada. Isaías vê a manifestação do poder de Deus através de Messias quando ele pergunta: a quem se revelou o braço do Senhor? O interessante é que o braço do Senhor não se revelou aos poderosos da época de Israel, não se revelou a Anás nem a Caifás, os líderes da religião, não se revelou nem a Herodes nem a Pilatos, as autoridades do Império Romano, mas se revelou aos pequenos, ao cego Bartimeu, ao cego de nascença, à mulher do fluxo de sangue, aqueles que foram desprezados, o braço do Senhor se revelou. Isaías vê em terceiro lugar o nascimento do Messias, quando ele fala de raiz de uma terra seca e de renovo. Em quarto lugar, Isaías vê os sofrimentos do Messias, quando ele diz que ele não tinha parecer e nem tinha formosura, e olhando para ele não tinha beleza nenhuma para que o agradássemos, para que nos agradasse. Mas agora eu vou partir para o último tópico, que é o segundo tópico, e a partir daqui nós vamos para o final da mensagem. Nós vimos a visão do profeta, mas agora nós vamos ver 3 marcas do servo sofredor. Se o servo sofredor foi depreciado, se o servo do Senhor sofredor, o servo sofredor teve a manifestação do poder de Deus na sua vida, se ele nasceu como raiz de uma terra seca, se ele sofreu, ele tinha 3 marcas significativas, e estas marcas que ele levou no seu próprio corpo foi exatamente para trazer salvação, transformação e libertação. Então veja, a primeira marca do servo sofredor é que ele era desprezado. Verso 3, capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Se tem alguém que entende o que é desprezo, rejeição, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Em primeiro lugar, ponto 1, ele foi desprezado pelos religiosos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A religião da época não entendeu e nem aceitou Jesus como o Salvador. João capítulo 7, 52, existe um episódio interessante ali. Jesus está pregando, o ministério dele está explodindo, as pessoas estão vindo, milagres sobrenaturais, e isso causa inveja aos fariseus.
E disseram: vem cá, vocês três aí, vocês guardam do tempo, vão lá e tragam esse cara preso. Pois não, se é para trazer preso, a gente vai. E vai lá os três brutamontes. Quando chegam lá, Jesus está pregando. Está dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eles ficaram observando a mensagem de Jesus. E Jesus está lá pregando: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eles ficaram: vamos prendê-lo agora? Rapaz, prendeu não, nunca vi ninguém falar como esse homem não. Rapaz, as palavras dele são fascinantes. É para prender. Se tu quiser me prender, tu vai, que eu estou voltando, não vou, um homem desse ninguém prende não. Deus me livre de prender. E voltaram os três. Quando chegaram lá, o sumo sacerdote: ei, cadê o homem? Eles oraram e disseram: nunca homem algum falou como esse homem. Vocês querem se converter a esse homem também, a esse embusteiro, a esse mentiroso? Nicodemos, que era do Sinédrio, levantou-se e disse: rapaz, vamos ter calma. A nossa lei diz que ninguém pode ser condenado sem antes ser julgado. Qual é o crime que ele cometeu? E eles disseram: você quer ser discípulo dele também? Ele se diz profeta. Examina e verás que da Galileia não veio profeta nenhum. Ou seja, a Galileia era o território esquecido. A Galileia era aquela terra que ninguém queria saber. E os religiosos desprezam a Jesus para que a profecia se cumpra por causa da sua origem humilde. Porque ele era de uma das desprezíveis cidades da Galileia chamada Nazaré. Eu quero te dizer uma coisa: religioso não entende de evangelho, religioso despreza. As pessoas, eu fico vendo as pessoas quando se convertem ao evangelho, novas convertidas, a primeira coisa que religiosos fazem é dizer: você só vai durar uma semana ou 15 semanas, e quando você se firma, eles começam a desprezar você. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não importa se a religião ou os religiosos não acreditam em você, lhe desprezam, Cristo está de braços abertos, lhe recebendo para lhe perdoar, para trazer transformação espiritual, familiar, emocional, em todas as áreas da sua vida. Quem já foi aceito por Cristo aqui, dê um aplauso e um grito de vitória. Ele foi desprezado pelos religiosos. Em segundo lugar, ele foi desprezado pelos familiares. Os familiares de Jesus o desprezaram. Vai ter a festa dos tabernáculos lá, Jesus. Os irmãos dele, são os irmãos dele. Vai lá. Você não é o Messias? Então vai lá. Vai lá na festa dos tabernáculos e faz os teus milagres lá. Porque aqui você não faz milagre. Você não é o profeta. E a Bíblia diz: os irmãos de Jesus não acreditaram nele. Agora, irmãos, se os irmãos de Jesus não acreditaram em Jesus, por que a gente está churumingando? Não estão acreditando em mim, estão me desprezando na minha família. Irmão, você pode ser o patinho feio da sua família, ninguém da sua família valorizar você em nada, mas eu quero dizer uma coisa para você: aquele que criou o universo inteiro chama você de xodozinho dele, chama você de menina dos olhos de Deus, porque Jesus já enfrentou o desprezo dos seus próprios familiares para aceitar você. Não importa se te desprezam, Jesus te recebe e te aceita, e ele entende o que é ser desprezado. Eu estou olhando para Rodrigo ali, me lembrando de Augusto. Está por aí, Augusto? Eu não estou te vendo? Ele não veio hoje, mas testemunho forte. Vocês viram o testemunho dele aqui, né? Quando ele aceitou que ele ia orar, e os irmãos dele ficavam chutando as pernas dele. Ele passava o dia orando, jejuando na igreja. Quando ele chegava em casa, o pai dele já tinha pegado a panela, jogado a comida fora e lavado até a panela para não sobrar nada. Então ele foi desprezado pelos familiares, mas hoje é um homem de Deus, um pregador da palavra, porque se desprezaram até Jesus. Não é difícil que te desprezem, mas isso não importa. O que importa é que há uma coroa de glória esperando você na eternidade. Vale a pena ser desprezado pelos homens, mas aceito por Cristo. Dê um aplauso e um grito de vitória.
Ele foi desprezado pelos familiares, foi desprezado pelos compatriotas, irmãos. Ninguém acreditava naquele Nazareno, e lá em Nazaré que não acreditava mesmo. E um dia ele entrou lá em Nazaré, e ele estava tão cheio de unção, que ele disse: vou fazer alguns milagres aqui. E pasmem os irmãos, não está escrito, mas parece que Jesus pegou no paralítico e mandou o paralítico se levantar, e o paralítico continuou aleijado e não ficou curado. E Jesus disse: que nível de incredulidade é essa? E ele começou a andar no meio do povo, e foi andando no meio do povo. E a Bíblia diz: o último recurso que ele usou foi impor as mãos sobre alguns enfermos, alguém que estava com dor de dente, uma diarreazinha, né? Alguma coisa desse tipo, e com imposição, Jesus que dizia assim: ó, vai, a tua fé te salvou, e o centurião chegava lá, o servo dele já estava curado. Teve que impor as mãos para ver se despertava a fé. E escute, irmãos, a Bíblia diz, está escrito, que Jesus saiu de Nazaré, admirado da incredulidade do povo. E diz a Bíblia que ele não pôde fazer ali muitos sinais, milagres. Né? Não acredite em gente que diz assim: se não for pela sua fé, é pela minha, porque Jesus não fez isso. Jesus, não está escrito que ele não quis, irmãos. Está escrito que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Jesus não pôde, e ficou admirado da incredulidade do povo. Eu tenho experiência, eu vou contar uma experiência aqui. Porque às vezes tem gente que pensa que o pastor tem que resolver tudo, a oração do pastor é infalível. Irmãos, se o próprio Jesus não pode fazer grandes milagres, quem sou eu para dizer que todo mundo que eu vou orar vai ser curado? Vai não. Tá, uma quarta-feira aqui, chegou um senhor com um problema espiritual, da família de alguém aqui da igreja, levamos lá para baixo, oramos, não aconteceu nada, ele não demonstrou reação de ter sido curado, saiu e foi para casa. Naquela mesma noite, era uma quarta-feira, uma moça chegou para mim e disse: pastor, ora aqui para mim que eu estou com um problema aqui, minha cabeça está um turbilhão. Quando eu orei, ela começou a gargalhar e o demônio se manifestou, ela caiu, expulsei o demônio, ela ficou liberta. Até hoje ela não mora aqui, mas até hoje ela tem contato comigo, liberta. Mas aquele homem que eu orei lá embaixo, que estava com problema espiritual, naquela mesma semana morreu. E aí, pastor? O senhor ora por um, morre, ora por outro e é curado. Eu vou explicar isso, irmão. Quem vai perguntar aí a ver se até Jesus não pôde fazer grandes milagres. O pastor não é o salvador da pátria, o pastor não é Jesus, o pastor não tem solução para todos os problemas da igreja, não. Por isso nós podemos focar, né, no pastor, tudo é o pastor, não. Precisamos focar em Deus, porque é dele que vem o milagre, é ele que opera e faz quando quer. Às vezes ele não quer fazer, e aí? Orei por gente em fase terminal, Deus fez um milagre, e orei por pessoas que não estavam nem em fase tão terminal e morreram. E aí, pastor, você vai ficar triste com isso? Irmãos, Deus é soberano, Ele sabe quem está pronto para a eternidade, Ele sabe quem Ele vai curar para continuar ganhando vidas para o reino dEle. O que eu quero dizer é uma coisa: se até os compatriotas de Jesus o desprezaram, não creram nele, não fique triste, choramingo aí, porque não estão acreditando em você, porque não estão dando crédito ao seu ministério. Sabe por quê? Aquele que foi desprezado pelos compatriotas é aquele que te aceita de braços abertos. Dê um aplauso a Jesus e um grito de vitória. Em segundo lugar, a Bíblia vai dizer nesse texto de Isaías que Jesus era experimentado nos sofrimentos. Irmãos, se você quiser saber de uma pessoa que sabe o que é sofrer, o nome dessa pessoa é Jesus de Nazaré. Como homem, ele experimentou o sofrimento da humanidade inteira. E Paulo disse, e o escritor aos Hebreus disse: nós não temos um sumo sacerdote que não se identifique, não tenha empatia com a nossa dor. Nós temos um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado e sofreu os nossos sofrimentos, para se identificar com os nossos sofrimentos. Então, quando você chora, sabe que Ele chora com você. Quando você se entristece, Ele se entristece com você. Mas quando você se alegra, Ele se alegra com você, porque Ele sabe se identificar com você. E eu vou partir agora para o terceiro ponto, terminando a mensagem.
para falar exatamente sobre essas 3 marcas do servo sofredor. Primeiro, desprezado. Segundo, experimentado no sofrimento. Terceiro, homem de dores. Veja comigo Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Diga comigo, homem de dores. Diga, homem de dores. Jesus sabe o que é sentir os maiores níveis de dor que um ser humano já pode ter sentido. Como homem de dores, a primeira dor que Jesus sentiu foi a dor emocional. Já está assim ou vai de um por um? Vai tirar de... Ok, só primeiro. Foi a dor emocional. Onde é que nós encontramos Jesus sentindo dor emocional? Getsemane. Eu estive naquele lugar e tirei uma foto em uma das oliveiras, que talvez Jesus tenha orado em uma daquelas oliveiras que ainda existe hoje, porque uma oliveira dura até 2000 anos. Mas a noite está sombria, escura, os poderes da escuridão estão chegando àquele horto, aquele lugar, Getsemane, prensa de azeite, né? Lá, ainda hoje no Getsemane, local chamado Getsemane, existem as prensas, onde as pessoas colocavam as azeitonas, espremia a azeitona para sair o óleo. Mas Jesus está de joelho no Getsemane, uma noite sombria, e ele está vendo o cálice que ele ia ter que sorver, que beber. Que cálice era esse, pastor? O cálice das nossas maldições, dos nossos pecados. E ele vê que ele vai ter que assumir o nosso pecado e a nossa culpa. Jesus está orando e chorando, e a Bíblia diz que ele disse aos discípulos: orem comigo, a minha alma está angustiada até a morte. De repente, o nível de estresse, de opressão, de depressão, de angústia era tão grande que o suor dele começa a se tornar em profundas gotas de sangue e começam a cair até o chão. Aquilo que aconteceu com Jesus é um processo científico que a ciência explica, processo biológico do nosso corpo que a ciência chama de amartridose. O que é isso, pastor? Quando a pessoa está debaixo de um estresse gigantesco, o sangue começa a correr desordenado pelo corpo e o sangue vai até o coração. Se o coração não aguentar, o coração se parte, a pessoa tem um infarto fulminante. Se o coração suportar, o sangue corre até o cérebro e a pessoa vai ter um AVC. Se o neurônio suportar e a pessoa não tiver um AVC, então os poros se dilatam e o sangue corre pela testa. O que aconteceu com Jesus foi isso. Do coração ele não ia morrer porque ele tinha que ir para o Calvário. De um AVC também ele tinha que ir para o Calvário. Então, aquele nível de dor emocional que ele estava sentindo se manifestou através dos poros que explodiram e o sangue começou a cair no chão, o suor como gota de sangue. Porque Jesus estava sentindo aquela dor emocional. Porque daqui a pouco Judas ia chegar com uma comitiva de soldados, ia beijar Jesus, ia traí-lo. Eu não vou perguntar aqui quem já foi traído alguma vez ou por cônjuge, ou por irmão, ou não, eu não quero constranger ninguém, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus sabe o que é ser traído, ele entende a tua dor, e ele pode aplacar a tua dor essa noite, mudar essa situação, porque Jesus bebeu o cálice dos nossos pecados e foi ferido pelo beijo de Judas no seu emocional também. Primeira dor que Jesus sentiu foi a dor emocional no Getsemane. Segunda dor, pastor. Qual foi a segunda dor? A segunda dor foi a dor física. Se você for ler todo o capítulo 19 de João, você vai ver lá o nível de dores físicas que Jesus enfrentou. Você vai, se você pudesse visualizar, o rosto de Jesus era como o rosto de um monstro, porque as barbas dele tinham sido arrancadas. Então ele sentiu a dor de ter o seu rosto desfigurado. Mas por quê? Porque ele quer transformar você novamente na imagem de Deus, assim como você foi criado originalmente. Jesus teve o rosto deformado
para transformar o nosso caráter. A outra dor que Jesus enfrentou, além dele ter suas barbas ter sido arrancadas, ele foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, que fez com que a sua cabeça se tornasse 2 vezes maior do que o normal. Aqui os poros, né, o couro cabeludo aqui, é uma parte muito sensível. O corpo dele estava com mais de 300 cortes. Além disso, ele foi pregado numa cruz, pelos pulsos. Os romanos pregavam pelos pulsos. E existe um nervo aqui no nosso pulso que irradia dor para o corpo todo. Então, quando ele sentiu o cravo atravessando os pulsos dele, ali ele sentiu um nível de dor inexplicável. O corpo todo sentiu dor. Os pés cravados. Não existe. Por isso que o profeta, lá no livro de Lamentações, disse: ó vós que passais pelo caminho, olhai e vede se a dor como a minha dor. Mas, queridos, além da dor física, Jesus sentiu a dor moral. Que dor moral, pastor? Jesus estava nu na cruz. Os crucificados eram crucificados nus. Você já parou para imaginar? Jesus despido diante da mãe, dos irmãos, diante da sociedade, aquele que era casto, santo em tudo, sofreu a dor moral. Não importa se um dia abusaram de você e você sente esse trauma até hoje, marcando a sua vida, porque você se sentiu moralmente arrasado, acabado. Talvez algum pecado seu publicaram aí e você moralmente se sentiu acabado. Eu quero te dizer, Jesus sentiu a dor moral, ele foi crucificado nu na cruz, mas ele te veste hoje com veste de salvação. Ele cura os traumas, as feridas interiores, as marcas do passado. Ele te reveste de glória, ele te reveste de poder e de graça. Dê um aplauso a Jesus. Agora, o pior nível de dor que Jesus enfrentou foi a dor espiritual. Veja, a dor emocional foi forte, as dores físicas nem se falam, a dor moral também, mas a dor emocional, esse nível de dor espiritual, esse nível de dor, nenhum de nós era capaz de senti-la. Porque, irmãos, quando Jesus estava indo para o Getsemane, Deus estava acompanhando, estava com ele. Quando ele estava lá no Getsemane, Deus estava com ele. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo para confortar Jesus. Quando ele estava sendo zombado por Anás e Caifás, Deus estava com ele. Quando ele foi chicoteado pelos soldados de Pilatos, Deus estava com ele. Até perto da cruz, Deus estava com ele. Mas quando ele é crucificado, ele assume os nossos pecados. A Bíblia diz que o sol se escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou. Mas a Bíblia diz que Jesus deu um grito lá na cruz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E como diz os pregadores, parece que Deus virou as costas para Jesus. O Deus que estava perto de Cristo, no momento que ele assume a culpa dos nossos pecados, ele se afasta e Jesus sente a ausência de Deus, a dor espiritual. Tudo isso para trazer perdão, salvação, transformação e libertação. Vamos ficar de pé. Jesus sente a dor espiritual, porque Deus se afasta dele naquele momento. Deus se afasta de Jesus naquele momento, para vir e cobrir você com a sua presença eternamente. Nunca mais você vai se sentir só, porque Jesus se sentiu só na cruz, para que você jamais se sentisse só. Com Cristo na sua vida, você jamais estará sozinho.